Meu queridão, a história brasileira dá mostras pra gente de que figuras improváveis, risíveis, sabe aquela coisa que você fala, não, jamais, isso aqui é impossível, podem chegar na presidência da República. Eu tô falando de agora, do Brasil de 2022 ou da última eleição de 2018? Não, eu tô falando do Brasil de Jânio Quadros. Vamos lá, resumão. 5 minutinhos aqui de Jânio Quadros na veia. Cara, resumir o governo dele em si é muito fácil. O cara ficou 7 meses na presidência da República, renunciou. Tá? Então, mais do que o seu próprio governo em si, o fundamento e o ponto mais importante são as consequências políticas da sua renúncia. Mas calma, sem se emocionar. Relaxa, vamos devagarzinho, vamos aos poucos. 1960, Juscelino Kubitschek termina o seu mandato. O Brasil dessa época não existe reeleição. Aliás, reeleição foi um bagulho que o Fernando Henrique Cardoso inventou, foi uma merda terrível. Mas enfim, não existe eleição. JK finalizava um mandato muito bem sucedido. Eleições no final do ano para 1961. Tá? E aí você tinha dois grandes páreos ali. Tá? Você tinha o Jânio Quadros, que vai ser o candidato da UDN, do PSD, de uma coligação de partidos, contra o general Lott. Jânio Quadros vence a eleição e naquele contexto, na sua casa, do entorno de 6 milhões de votos, foi a maior votação que um presidente já teve, de maior expressão. Tá? Se comparar com hoje é bem diferente, mas veja, na época era uau, o povo votou no Jânio Quadros, que fez uma campanha contra a corrupção. Ele usava uma vassourinha e dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, e ele era meio doidão e andava torto, e comia um negócio nada a ver, se elegeu. Só que quando, uma vez na presidência da República, Jânio Quadros deu um documentário ótimo sobre ele, eu não vou lembrar o nome do autor agora, que ilustrou muito bem. Jânio Quadros era a UDN de porre. Porque o cara teve um governo, 7 meses de governo dele foram absolutamente treslocados. O cara se metia em umas paradas que não tinha nada a ver para o posto de presidente da República. Quis proibir biquíni, ou lança perfume nos bailes de carnaval, briga de galo, sabe, arrumava umas tretas nada a ver. E nesses 7 meses de governo, o que ele fez, basicamente? Além de se meter em coisas que não cabiam ou não condiziam com a importância da presidência da República, tudo que ele tentou deu errado. Tudo que ele se meteu a fazer foi uma lambança. Uma política externa, talvez um dos pontos mais importantes do governo de Jânio Quadros, dos 7 meses de governo dele, tenha sido a tentativa de uma política externa independente. Só que isso, veja, o Jânio Quadros era um cara conservador, foi eleito pelo DN, era um maluco de direita, mas queria bancar de isentão naquele cenário da Guerra Fria, então chamou Che Guevara pro Brasil, deu medalha pro Che Guevara, reatou relações com a União Soviética, com a China, mandou o vice dele pra lá, o João Goulart. Isso aí gerou um estardalhaço doente no Brasil naquele contexto. Né? Aquele tipo de política, aquele tipo de aproximação não era inconcebível. No campo de uma política econômica, ele tentou conter o avanço da inflação, da dívida lá que o Juscelino deixou para ele, e tentou medidas de contenção de gasto, austeridade no geral, né? Que também não teve nem tempo de surtir efeito. Renúncia de Jânio Quadros, a parte mais importante. 1961, ele só durou 7 meses, em agosto ele renuncia. E ele renunciou numa tentativa, num jogo político fracassado, cara. Qual era a mentalidade dele? Nessa época, a eleição para presidente da República era diferente da do vice. Então, o eleitor sai de casa para votar no presidente e no vice. Eram campanhas distintas, não era chapa tipo hoje. Né? Então, você elegeu o Jânio Quadros e o vice dele era o João Goulart. O cara que foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, um maluco do trabalhismo, tinha dado aumento de 100% do salário mínimo, que naquele contexto de Guerra Fria era tido como um cara perigoso, um comunista e tal. Qual foi a jogada do Jânio? Ele falou, porra, eu renuncio, jogo pro povo. O Congresso, os setores conservadores, com medo do João Goulart assumir a presidência, me chamam de volta com mais poderes. E jogou isso, inclusive, também para a população. Ele escreveu uma carta a forças ocultas
terríveis, disse ele na carta, que o forçaram a renunciar, tal. E ele esperava com isso gerar o quê? Assim como tinha acontecido há pouco tempo na França com Charles de Gaulle. Ele esperava gerar uma comoção popular. Tanto que ele renunciou, boa carta, tanto publicou na imprensa, nos rádios da época, começou a dar loucamente. Ele ficou horas no aeroporto em Brasília, na base de Brasília, né, da Força Aérea, antes de ir para São Paulo. Por que ele estava esperando? Porra, o povo vai sair nas ruas, desesperado. Não, Jânio, não, fica, Jânio. Que isso, Jânio, não vai embora. Papai, isso vai gerar uma pressão forte em cima do Congresso, junto com o vice dele, Jean Goulart, que era um cara indesejado das elites. Eles me chamam de volta, me dão mais poderes, eu sou lindo. Só que aquilo, cara, isso acontece na história da vida, né? Na história da humanidade. Às vezes você tem umas coisas que não dá certo, cara. Você pensa, poxa, eu vou ali chegar naquela mina linda, tal, e não dá certo, ela não quer ficar contigo. O Jânio Quadros falou, vou embora, hein, renunciei. E ficou renunciado, o Congresso acatou, e é isso, mano. E vai se abrir um salseiro danado com a posse do João Goulart, não queria parlamentarismo, os militares jamais acirrados, era o clima de Guerra Fria forte, o golpe de 64 não vai tardar dentro desse processo. Então o Jânio Quadros é governo fácil demais, pensar nessa coisa mais deslocada, 7 meses, um estardalhaço, mas o impacto fundamental é sua renúncia e todos os problemas, que é a posse do seu vice, que era indesejado pelas elites, pelos deputados, etc. O medo do comunismo, Guerra Fria, Estados Unidos, isso entrou com muita força no cenário nacional e vai levar a pouco tempo depois ao golpe de 64, a ditadura no Brasil. Beleza, minha gente? Ó, beijão, tô subindo.